Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, saiu o gabarito preliminar, né, da prova do TJSC aqui de Santa Catarina, TJSC, TJ de Santa Catarina, e vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu me saí, né, diante do gabarito preliminar, e a gente discutir aqui também questões para passíveis de recurso, né, que tem algumas que, pelas correções ali das bancas, dos cursinhos, né, dos vídeos que eu vi, ficou divergente algumas respostas ali. E algumas pessoas mencionaram, né, alguns cursinhos ali mencionaram a possibilidade de recursos em algumas questões. Aqui eu tô falando da prova do técnico judiciário, tá, pessoal? A minha prova foi o tipo 2, tá? E aí eu vou falar para vocês mais ou menos do enunciado, tá? Da questão. Português, eu vi uma divergente, tá? E falaram de recurso. Na questão que na minha prova tipo 2 é a C, aquela que fala sobre aquelas palavras, memória, geográfico e experiência, qual que era a regra de pontuação que elas estavam utilizando ali. Eu coloquei a resposta E, né? Por serem proparoxítonas, mas eu vi acho que foi o que concursos falando sobre recurso dessa questão por não memória, né? A palavra memória, ela é uma quase proparoxítona, uma coisa assim, eu não me lembro, eu esqueci a palavra. E eles mencionaram que memória não tem a mesma regra de pontuação, né, de geográfico e experiências. Teve cursinhos dando essa resposta como a correta, né, por serem proparoxítonas, por conta dessa... eu esqueci a palavra, mas é uma quase proparoxítona, uma coisa assim, tá? Que memória poderia ser, sim, uma proparoxítona, considerando a separação silábica entre memoria, né? O A ficando isolado ali numa última sílaba, e aí ele se tornaria uma proparoxítona. Coisas basicamente isso, tá, gente? Vocês podem pesquisar ali, então falou-se de recurso dessa questão. Eu não vou fazer, né, porque essa aqui eu acertei. A banca considerou a alternativa aí como correta. Eu vi também nessa aqui concurso, ele dando como gabarito na questão aquela que perguntava sobre qual que era a palavra indicada para fazer a substituição, né? Obra completa de Salim Miguel ganha versão digital gratuita. Daí ele deu ali algumas palavras que poderiam substituir o ganha, né? Eu também coloquei recebe, só que a que concursos ela deu como certa conquista, uma coisa assim. Não sei se faz sentido, mas a banca deu como gabarito a B, tá? Recebe. Eu coloquei essa também, não vou fazer concurso sobre isso, mas eu vi divergência em relação ao gabarito, tá? Eu acho que da parte de português foi isso. Deixa eu dar uma olhada aqui em relação às outras. A questão na minha prova 17, que fala sobre Silva, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo em uma estrutura de poder do Estado de Santa Catarina, respondeu ao processo disciplinar. Essa aqui, eu vi uma banca falando, não sei se foi no Estratégia, banca, um cursinho falando no Estratégia, se não me engano, que cabia recurso para anular, porque tem duas alternativas corretas. Tanto a B, ou melhor, a C e a D estão corretas. A C, caso a sanção sofrida tenha sido de demissão qualificada, será alcançado pela incompatibilidade para o exercício de cargo ou emprego público por 10 anos, por até 10 anos, tá? E aí a lei ela tem um range ali de tantos a tantos anos. E no caso da D, caso a sanção sofrida tenha sido de demissão simples, será alcançada pela incompatibilidade para exercício do cargo do emprego público pelo limite máximo de 4 anos. Também tem um range, acho que é entre 2 e 4 anos. Então, segundo o professor, né, desse cursinho, que eu acho que foi ou no Estratégia ou no GRAM, que eu vi duas correções, né? Mas eu acho que foi no GRAM, eu não sei. Mas ele falou que caberia recurso. Essa aqui eu vou fazer porque eu errei. A banca deu como gabarito a letra D, tá?
que é sobre a demissão simples ali. Eu vou fazer recurso nessa aqui. A 20, eu vou fazer um recurso, tá? Porque deu divergência aqui na correção, né? 20 não, um gestor que ocupa o ápice do escalonamento hierárquico de determinado ente da administração pública indireta é aquele que ele vai fazer propaganda de veiculação do que ele fez para um cargo de eletivo e tal. E aí a banca deu como a alternativa correta a letra D, que ele pode ter fim informativo e mencionar o nome ou imagem de João, desde que não seja direcionada à sua promoção pessoal. E eu acho que não pode, entendeu? Porque viola o princípio da impessoalidade. Então, eu vou fazer recurso nessa questão aqui, porque eu coloquei como letra B, a alternativa correta, não pode veicular nome ou imagem que vincule João ao projeto, mas a banca deu como alternativa correta a letra D. Beleza, deixa eu ver qual que mais pode caber recurso aqui. Tá, tem uma de penal, se não me engano. Mas deixa eu ver aqui certinho as anotações que eu fiz. Deixa eu ver. Tem uma do penal ali, acho que é do processual penal, que fala sobre uma pessoa ter sido denunciada pela prática de furto. Noções de direito processual penal, tá? Que uma pessoa, João, foi denunciado pela prática de crime de furto qualificado, mas após a instrução processual proferir a sentença, o juiz verificou que as provas colhidas demonstram, na verdade, que João praticou o crime de roubo. Essa questão, eu vi uma professora do GRAM, na correção, falando que a alternativa correta seria a letra D, que o juiz deve absolver o réu imediatamente, tendo em vista que o princípio da correlação o impede de apreciar fato que não foi objeto de exposição detalhada na denúncia. Mas a banca deu como alternativa correta a letra C, que ele deve instar o Ministério Público para que adite a denúncia. A banca deu como essa correta, eu coloquei essa, tá? Na C, mas eu vi uma professora falando que a alternativa correta deveria ser a B, que ele não pode aditar mais a denúncia, uma vez que ele já está na fase de proferir a sentença, tá? Eu não sei qual a base, porque no CPP fala sobre retornar e o Ministério Público ter que aditar a denúncia, mas ficou também essa divergência das correções. Da minha parte, eu acho que era isso, gente, que eu vi as correções e achei algumas respostas divergentes. Talvez esses cursinhos possam fornecer recursos sobre essas questões. Como eu falei, eu vou fazer sobre aquelas duas que eu mencionei apenas. E, considerando o resultado, eu tô entre 50 e 51, tá? Talvez eu tenha ganhado um ponto ali. Tem uma alternativa que eu não me lembro a resposta, porque eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui a resposta que eu coloquei. Não marquei aqui na prova, ficou sem marcar, então eu não sei qual foi que eu passei pro gabarito. Então eu ainda tô na dúvida sobre a minha pontuação mesmo, mas tá entre 50 e 51 mesmo, tá? Eu perdi um ponto considerando gabarito preliminar, tá? Perdi um ponto aqui nos conhecimentos gerais, então eu tinha 19, e daí foi para 18 acertos de 30 de conhecimentos gerais. E tô entre 32 e 33 acertos em conhecimentos específicos, tá? De qualquer maneira, como eu falei no primeiro vídeo, né? Tô aprovado nesse concurso. Agora é só realmente ver qual que vai ser a posição aí, a minha posição. Mas enfim, gente, eu acho que é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né, do gabarito preliminar. Se vocês vão fazer também recurso em alguma questão, se faz sentido esses recursos que eu mencionei aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!